Ohayou gozaimasu. Tô me sentindo um japonês, senta aí. Irmãos, pode sentar. Quantos participaram do workshop ontem comigo? Olha o que eu ganhei hoje. O que isso aqui quer dizer, irmãos? Não tem problema. Posso ser pai, posso ser mãe. Me dando chocolate, eu fico feliz, tá? Obrigado, pastor. O pastor que me deu, ele sabe. Gente, que alegria e que responsabilidade encerrar a conferência do RAM de 2026. A cada palavra ministrada, a cada revelação recebida, a cada rema exposta aqui nesse lugar, o nosso coração fica desafiado. Eu me sinto desafiado. Quando eu ouço um homem de Deus falando, ministrando, encorajando, exortando, me sinto desafiado porque lembro de todas as pessoas que estão debaixo da nossa liderança. Vem sobre mim um temor do Senhor, de saber que existem pessoas que estão caminhando, inclusive dentro do reino de Deus, baseado naquilo que têm aprendido de mim, daquilo que eu tenho ensinado. Gente instruída até no meio secular, acadêmico, mas como analfabeta no reino. E dependem de nós, de alguma forma, para que sejam instruídas daquilo que o Senhor nos deu como tarefa, como pastores, a ensinar. E aí, quando eu venho para o RAM e eu ouço todas as palestras, fico em todos os momentos, vou em todos os apelos, me jogo no chão em todos os momentos, é porque eu estou aqui além de alguém que veio para falar. É porque eu preciso estar aqui. Eu disse isso para o William. William, eu precisava estar aqui. Eu precisava ouvir também, eu precisava receber também. Porque uma das coisas que o ministério é Getsemane. E é o tema da minha palavra agora, né? Que é liderar servindo até o fim, com fidelidade, esperança e perseverança. Eu quero pedir perdão porque eu vejo os celulares apontados para cá, e aí eu acho que vocês estão batendo foto de mim, mas eu sou bobo, né? Eu esqueci que eu botei o QR Code aqui. Aí eu disse, estou muito famoso, todo mundo batendo foto minha. Mas, amados, eu vindo para cá, no avião para cá, eu comecei a ter algumas experiências interessantes. Eu estava sentado no avião e, de repente, começaram a chegar as mães com as crianças. E criança em voo é uma coisa linda, né, irmão? Ou coisa maravilhosa você ter uma criança atrás de você, uma criança na sua frente, uma criança do seu lado. Irmãos, uma coisa sobrenatural aconteceu. Não muito extraordinária, mas sobrenatural. Todas elas começavam a chorar ao mesmo tempo. Era uma coisa assim assustadora. Porque sabe quando você já não aguenta mais ouvir a criança chorar? Sabe quando a criança chorando te incomoda, você quer dormir, mas não consegue porque a criança está chorando? E aí quando você pega no sono, a criança dá aquele grito do nada. E a mãe diz para a criança, não pode sair da cadeira, a criança chora porque quer sair. Não pode comer o doce, a criança chora porque quer comer o doce. Tudo é um motivo para a criança chorar. E dentro do avião, aí uma chora, anima a outra chora também, que anima a outra, e quando você vê, tá todo mundo chorando, inclusive os adultos. Mas existe uma coisa interessante nesse processo da criança que chora. É o pai que suporta. Enquanto eu estava extremamente impaciente, inquieto, irritado com o fato de ter uma criança do meu lado chorando o tempo todo, eu percebia que aquele pai e aquela mãe, das 3 crianças que estavam em minha volta, em nenhum momento desequilibrou. Em nenhum momento se equivocaram, em nenhum momento agiram com truculência, sempre com paciência, sempre com tolerância, sempre dizendo, meu filho, senta aqui, não pode, já falei que não pode, daqui a pouco a gente vai levantar. E percebendo que toda essa tolerância tem um motivo,
Porque esses filhos foram gerados neles e saíram dele. Existem coisas na nossa vida, no nosso ministério, que nós só sustentamos porque nasceram de nós e foram gerados em nós. Por isso eu queria dar um subtítulo para essa mensagem. Se o filho é seu, aguente o choro. Diga para alguém assim: se o filho é seu, aguente o choro. Diga para uma outra pessoa: se o filho é seu, aguente o choro. A responsabilidade de gerar e sustentar o que Deus colocou nas nossas mãos é o que faz com que nós tenhamos resistência, para que tenhamos vínculo profundo com aquilo que geramos, a ponto de tolerar coisas que qualquer outra pessoa não toleraria, perdão. É por isso que muitas vezes, quando algumas pessoas olham para a nossa vida, olham para o nosso ministério, olham até para as nossas ovelhas, olham para a nossa forma de discipulado, não conseguem entender aquilo que nós estamos vivendo, ou até porque estamos sustentando, porque ela acha uma coisa absurda você tolerar os processos que você tolera. E às vezes, nós acabamos até nos desmotivando porque nós comparamos a criação dos nossos filhos com os filhos dos outros. Não é verdade? Nós olhamos para o filho do outro e a gente diz: nossa, que filho maravilhoso. É porque está longe. Porque não é o seu. Porque muitas vezes você não vê a pirraça, não vê a manha, não vê a teimosia. Mas as grandes complexidades nos relacionamentos revelam, inclusive, irmãos, os desafios que nós vamos encarar por ter que lidar de perto com a criança que nós geramos. O ministério é como um filho que Deus gerou no seu ventre espiritual. E como um filho que nasce, já nasce chorando, e cresce chorando, e vive chorando, você vai precisar criar tolerância para entender que ele é responsabilidade sua, até que ele possa se sustentar sem que você seja necessário. Porque quando algo nasce em nós ou passa a fazer parte de nós, nasce também a força para sustentar o processo. E aí eu vou repetir porque isso aqui é poderoso. Alguns de nós estão se sentindo fraco diante daquilo que gerou. Mas eu quero lembrar você que quando o filho nasce de você, nasce também junto com esse filho força, coragem, resistência, poder, para que você sustente todo o processo que esse filho vai te colocar. Eu costumo dizer para os irmãos lá na igreja que todas as vezes que Deus envia uma criança, ele vinha um pãozinho debaixo do braço. Porque eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Eu quero trazer isso agora para o seu ministério, para o seu chamado e para aquilo que Deus colocou na sua mão. Enquanto houverem ovelhas na sua vida, discípulos, enquanto as portas da sua igreja estiverem abertas, enquanto você estiver disposto a discipular pessoas, a transformar pessoas, a caminhar com pessoas difíceis, não faltará poder para que você faça o seu ministério. Não faltará poder. É isso que nós precisamos compreender. Deus prometeu nos dar poder para sustentar aquilo que Ele está gerando através de nós. E aí, quando nós começamos a observar isso, a gente entende que choro incomoda, choro enlouquece. Se você ouvir uma pessoa chorando por muito tempo perto de você, isso te suga. Você conhece um adulto chorão? Você conhece alguém reclamão? Você conhece alguém murmurador? Gente, o tipo de gente para sugar a nossa energia é uma pessoa que reclama. Lá na igreja tem muitas crianças, muitas crianças. Deve ter umas 20 crianças assim, e crianças pequenas. Só que tem uma característica muito legal lá na igreja, que o pai de todas essas crianças tem uma calmaria sobrenatural.
A criança está colocando fogo na igreja. E o pai está, meu filho, não pode, meu filho. E a criança destruindo tudo. E aí o coração do pastor fica em aflição. Porque você quer corrigir a criança, mas como você vai corrigir a criança que não é sua? De vez em quando eu quebro a ética. Dou uns gritos com as crianças que não é minha. Digo que não pode mexer mesmo o pai estando ali. Porque quantas vezes nós estamos lidando com as nossas questões, mas nós não conseguimos ter discernimento daquilo que nós estamos lidando, porque os afetos atravessam a nossa capacidade de, inclusive, corrigir, orientar e edificar aquilo que nasceu de nós. Eu quero te fazer um alerta. Seus afetos pelo ministério que Deus te deu não podem roubar de você a sua coragem para corrigir o que você precisa corrigir. Os afetos que Deus alimenta em você, a força que Deus te deu, é para que justamente você veja pessoas que estão cruas, imaturas, cheias de debilidade, cheias de fraquezas, cheias de pecado, sejam encorajadas e sejam transformadas baseado no legado que você carrega. Filhos têm de nós um legado material, físico, bem. Papai e mamãe, aqueles que se importarem de deixar uma herança, carregam um legado físico, uma herança física, uma herança biológica e também uma herança emocional. Nós estamos construindo para as nossas gerações um legado que se estabelece nas 3 áreas de existência. E quando nós pensamos em igreja, nós precisamos avaliar da mesma forma. Você precisa suportar o choro daquilo que era, ainda que isso de vez em quando te desestruture. Não é porque seu filho chorou que você vai fazer tudo que ele tem de vontade. Porque você automaticamente, em vez de educar, você deseduca. Você desconstrói. Você desestrutura. E aqui está o ponto. Ninguém suporta muito tempo o choro de uma criança que não nasceu de si. Mas se a criança foi gerada em mim, uma das coisas que Deus vai nos dar aqui nessa manhã é capacidade de suportar a pirraça de gente que está conosco. Vou repetir. Deus vai te dar a capacidade de suportar a pirraça de gente que está conosco. Vou repetir. O manto é profundo. Deus vai te dar a capacidade de suportar a pirraça de gente que está conosco. A pessoa vai espernear, vai bater as pernas, vai bater os braços, vai chorar, vai gritar, vai reclamar, mas você se manterá firme naquilo que Deus te deu e naquilo que Deus falou com você, porque muito mais do que agradar homens, você foi chamado por Deus para transformar homens. Diga para alguém, sua missão não é agradar os homens. Sua missão é transformar os homens. Então, existem 3 bases científicas para definir o porquê que pais conseguem suportar o choro da criança por mais tempo. Primeiro, pelo vínculo do apego. Quanto mais apego eu tenho, mais tolerância eu tenho. Segundo, pela neurobiologia do cuidado parental. O seu cérebro lida com pessoas que você tem afeto de maneira diferente. Se o meu filho fica chorando 24 horas perto de você, você desequilibra. Agora, se o seu filho chorar 24 horas, você tem uma tolerância maior. E terceiro, investimento emocional. É da sua natureza que você tolere mais coisas que você sente pertencimento. Tudo isso foi para te provar que existem coisas que Deus colocou na sua mão, que Ele também colocou em você maior resistência. Ninguém vai entender o seu ministério como você deveria entender. Ninguém vai amar a sua igreja como você deve amar.
Ninguém vai acreditar na sua capacidade como você deve acreditar. Ninguém vai investir no seu potencial como você deve investir. Ninguém vai admirar você o tanto quanto você deveria se admirar, porque existem coisas que Deus colocou em você que as pessoas ainda não conseguem ver. Então, automaticamente, aquilo que nasce de nós deve ser por responsabilidade amado por nós. E o que nós temos visto? Pastores que não amam seus ministérios. Pastores que não têm apego pelo seu ministério. Irmãos, sejamos honestos. A igreja não é nossa, é do Senhor. Os discípulos não são nossos, são do Senhor. Mas nós somos humanos e nós temos afetos. Nós criamos vínculos. Nós criamos laços. Eu chego em algumas igrejas e a igreja está desorganizada, os banheiros estão sujos, o culto começa atrasado, uma desorganização. Isso mostra claramente que os afetos do pastor já não estão mais naquele lugar. Quando um líder faz o que quer, da forma que quer e não é exortado, não é corrigido, quando uma ovelha não tem regras, não tem limites, não tem direção, é um pastor que já abriu mão porque se tornou intolerante de algo que nasceu de si. Então eu quero apontar aqui nessa manhã, antes de começar a pregar, não estou pregando, só estou dizendo a revelação que eu tive no avião. Que nós vamos precisar recuperar dentro de nós esse apego, essa tolerância pelo bebê que está chorando, que a gente está desequilibrando, quando na realidade, se nasceu de nós, a gente tem mais resistência. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 22. Eu quero falar do Getsemane. Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 41, nós vamos ler os versos 41, 42, 43 e 44. Lucas 22. É interessante que em Lucas 22 tem uma linha de acontecimentos. Do versículo 1 ao versículo 6 é a conspiração contra Jesus. Os líderes religiosos planejam matá-lo e Judas aceita traí-lo. De 7 a 13 é a preparação da Páscoa. Jesus envia os discípulos para preparar a ceia. Do versículo 14 ao 23 é a dinâmica da última ceia. Ali Jesus institui a ceia, revela o traidor e redefine a Páscoa. Antes a Páscoa estava constituída sobre todos os rituais judaicos. Agora ela está constituída sobre o sangue e o corpo partido na cruz. Do versículo 24 ao 30, está uma discussão entre os discípulos sobre quem é maior, sobre o que é o amor. Quando chega no versículo 39 ao versículo 46, nós temos a dinâmica do Getsemane. E do versículo 47 ao 53, nós temos a prisão de Jesus. Mas olha o que diz o versículo 41. E afastou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Diga comigo, 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo, diga um anjo. Lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia, diga que o fortalecia. E estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Amados, o Getsemane faz parte do ministério de Jesus. E isso já nos desperta que, se fez parte do ministério de Jesus, também fará parte do nosso ministério. Muitos de nós temos medo da traição, medo dos processos, medo da prensa, medo de sermos estreitados. Mas o Getsemane é uma geografia importante no ministério de Jesus por alguns motivos. Primeiro, por ficar no pé do Monte das Oliveiras. Aquele território era um território que permitia Jesus ver a cidade velha de Jerusalém. Ou seja, Jesus estava ali olhando para a cidade, vendo o seu futuro e o que lhe aconteceria. Existem momentos no nosso ministério onde Deus vai nos mostrar o futuro.
onde ele vai nos mostrar tanto as coisas boas que acontecerão, como também as coisas que são difíceis para nós, que nós não queremos que aconteça, mas nós vamos precisar passar por esses processos, porque Getsemane significa prensa de olivas, onde se faz o azeite, onde a oliva é prensada para que o óleo seja extraído. Então, visão de futuro, revelação de futuro, nem sempre vai ser uma coisa agradável, porque ela vai tirar de nós aquilo que nós projetamos de ideal e vai nos levar para aquilo que Deus tem de vontade. Vai nos levar para aquilo que Deus tem para nós, que muitas vezes vai nos colocar em situações desafiadoras e conflituosas. A nossa idolatria pelo bem-estar, a nossa idolatria por uma vida confortável, muitas vezes nos leva para uma busca e um desejo que é irreal por um ministério fácil. E por causa disso, nós limitamos as nossas ações, limitamos o acesso das pessoas, limitamos inclusive os nossos esforços, porque nós não queremos ser desafiados. Então nós não sonhamos, nós não ousamos, nós não arriscamos, nós não investimos, porque nós estamos como na parábola dos talentos, enterrando os talentos para que no dia em que o Senhor voltar, a gente tenha um talento para apresentar, dizendo, olha, pelo menos eu não perdi. Então nós vamos em busca de segurança. Mas estar no Getsemane é estar no lugar que dá para ver o futuro e nem sempre o futuro que a gente vê é o que a gente quer. Mas embora não seja o que a gente quer, isso não tira de nós a capacidade de sonhar. Deus não quer que você guarde o talento que você recebeu, para que quando ele voltar você apresentar um talento preservado. Ele quer ver a ousadia que ele também te entregou. Mesmo no lugar onde você está sendo prensado. Do Getsemane até a cidade antiga, eram 10 a 15 minutos de caminhada. Tão perto de um futuro que eu não quero viver. Tão perto de uma coisa que eu quero evitar. Mas aquela coisa que eu quero evitar, justamente, era a porta de entrada para aquilo que eu quero viver. Vou liberar uma palavra profética, posso? O que você está tentando evitar é o que vai liberar o que você tanto quer viver. Vou repetir porque foi bom, né? Aquilo que você está tentando evitar é o que vai liberar o que você tanto quer viver. Vou repetir, o que você está tentando evitar é o que vai liberar o que você tanto quer viver. Então, o Getsemane, ele representa esse lugar onde a prensa de azeite é feita. As olivas eram esmagadas para produzir o óleo. João 18:2 diz, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com os seus discípulos, e era um lugar onde Jesus levava os seus discípulos, era um lugar comum para eles, de ensino, de discipulado, de edificação, um lugar de crescimento. Jesus levava os discípulos para aquele lugar, porque aquele lugar era um lugar de preparação para o que haveria de vir. Fugir do lugar da prensa do azeite, irmãos, é a coisa mais tola que nós podemos fazer. Evitar sofrimentos no ministério é tolice. O Getsemane precisa fazer parte da nossa vida. Enfrentar sofrimentos. Entender que a vida não é linear. Há dias altos, há dias baixos, há momentos de ápice no ministério, há momentos de baixa no ministério, há momentos onde se entra muito dinheiro, há momentos que não se entra dinheiro, há momentos que dá para pagar as contas, há momentos que não dá para pagar as contas. Não é assim na nossa vida?
Há fases na sua vida que você está esbanjando, banqueteando, você está ali usufruindo de muitos recursos, e há momentos onde as portas se fecham e a gente fica desesperado sem saber o que fazer. Mas são nesses momentos desafiadores da nossa vida, são nesses momentos críticos da nossa vida, que nós construímos intimidade com aquele que nos enviou para fazer o que deve ser feito. Então, quando nós assumimos o Getsêmani na nossa vida, nós começamos a entender por que ele é importante. Porque 3 coisas acontecem lá. O Getsêmani passa a ser um lugar de separação, um lugar de dependência e um lugar sacrificial. Separação, dependência e sacrifício. Separação, dependência e sacrifício. Na separação, aprendemos que ninguém mais que você vai entender a revelação de Deus para a sua vida. Vou dizer uma coisa com muito carinho, muito carinho. Ninguém tem a responsabilidade de compreender o que Deus falou com você. Porque a gente fica chateado quando as pessoas não compram a visão de Deus conosco, não é verdade? Deus fala uma coisa com você e é tão claro na sua mente, é tão óbvio na sua mente. Já aconteceu com alguém, gente? Deus falar uma coisa com você e você vai contar para alguém, todo animado. Você vai contar para o seu líder na igreja, todo animado com a visão que você recebeu, com a direção que Deus te deu. E aquele líder olha para você e acha aquilo uma loucura. Ele acha aquilo uma tolice. Jesus estava no Getsêmani olhando para o futuro, os discípulos estavam com ele, mas o texto diz que ele sai da presença dos discípulos a um tiro de pedra. Não era longe o suficiente para a solidão, mas não era junto o suficiente para desanimar a visão. Quer que eu repita? Não era longe o suficiente para a solidão, mas não era perto o suficiente para desanimar a visão. Tem gente que está andando com você e que está desanimando a sua visão porque você está esperando que essas pessoas entendam o que Deus falou com você. Aí eu vou repetir com carinho. As pessoas não têm a responsabilidade de entender, de compreender, de aceitar uma visão que Deus deu a você. O primeiro a comprar a visão, o primeiro a agarrar a visão, o primeiro a andar na visão, o primeiro a se apaixonar pela visão, o primeiro a estar estruturado na visão, deve ser você. Não estão te entendendo? Sabe o que você tem que fazer? Um tiro de pedra, não tão longe, mas nem tão perto, para que você construa, edifique, fortaleça a visão no seu coração. Ah, porque o pastor tal desmereceu a minha igreja. E daí? Dá um tiro de pedra. Deixa esse pastor ali no cantinho. Nem tão longe para não ser só, mas nem tão perto para não desanimar. Você consegue pensar em pessoas que você precisa dar um tiro de pedra hoje? Não é na cabeça da pessoa, não. Eu vi na cara de alguns pastores assim, eu volto amanhã e um tiro de pedra na cabeça. Não, você está do lado da pessoa, você vai pegar uma pedra, ó, e vai jogar no ar. Onde a pedra parar, é para lá que você vai. A pessoa fica onde ela está e você vai para o lugar onde a pedra caiu. Nem tão longe para não haver solidão, mas nem tão perto para não desanimar a visão. Diga para alguém, entendeu? Ligou no manto. Nenhum lugar é tão perigoso para crescer como o lugar da nossa infância. Nenhum lugar é tão perigoso para crescer como o lugar onde nos viram pequenos. Existem pessoas que olham para nós e não nos veem na fase que nós estamos agora. Ah, mas você chegou aqui na igreja, você era um adolescente.
Ah, mas você era tão bonitinho, tão gordinho. Eu via isso sempre. Eu virei o pastor da igreja. Aí os irmãos diziam assim: ah, eu não consigo te chamar de pastor. Ah, Dedezinho. Ó, a transferência. Você tem idade para ser o meu filhinho. Os irmãos não me ouviam. Os irmãos me desmereciam. Os irmãos desacreditavam. E muitas vezes eu estava no altar como, irmãos? Olhando para os irmãos, olhando para mim, desacreditando, e eu olhava para mim e desacreditava. Eu precisei dar um tiro de. Você vai precisar dar um tiro de pedra com as pessoas que estão acostumadas a ver você como criança. Pessoas que estão acostumadas a ver você como aquela pessoa dependente delas. Lembra quando você chegou no Japão e eu te ajudei? Lembra quando você chegou no Japão e você ficou lá em casa? E aí a pessoa, você cresceu, comprou sua casa, comprou seu carro, você trabalha, você empreendeu, e a pessoa sempre está te olhando como alguém que deve a ela um favor. Por quê? Porque um dia ela te ajudou. Isso acontece, gente? Isso acontece lá na sua igreja? Acontece? Dê um tiro de pedra. Limite o acesso de pessoas que desanimam a visão que Deus deu para você. O lugar de dependência, Jesus orava ali, ensinou seus discípulos ali, constantemente deixava as multidões para orar sozinho ali. Isso aqui é extraordinário. Porque quem ou quem de nós aqui, em sã consciência, abandonaria o holofote das multidões para ir para um lugar de sofrimento orar? Eu acho interessante que Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes. Gente, esse dia deve ter sido um máximo. Quase 20.000 pessoas ali reunidas comendo pão, peixinho assado. Tava uma festa. De repente, Jesus olha para aquilo e eu fico imaginando toda aquela multidão dizendo: uau, Jesus, os discípulos são o cara, eles são demais. Eu fico imaginando assim, ó, Jesus, Jesus, o cara, deu comida, deu o lanche, deu o pão, deu o peixe, Jesus, ele é incrível. Só porque serviu um lanchinho no final do culto. Jesus vê toda aquela admiração, o que, que ele diz para os discípulos? Chegou a hora da gente ir embora. Gente, se eu sou discípulo de Jesus naquela situação, eu ia entrar em crise. Porque o que os discípulos queriam naquela fase? Uma revolução. Eles não queriam derrubar o Império Romano, não queriam restituição do reino de Israel, não queriam que Israel se tornasse um Estado soberano. Jesus com 20.000 pessoas aclamando ele, admirando, dizendo: Jesus é o cara. Era o momento perfeito para dominar Israel e se tornar o rei desejado. Mas Jesus diz: é a hora da gente se retirar. Há situações no nosso ministério que nós ficamos em evidência. Há situações no nosso ministério que nos colocam para fora desse lugar de dependência. Há situações do nosso ministério que nós começamos a achar que foram as nossas habilidades, as nossas técnicas, a nossa inteligência, o nosso jeito de ser, que nos colocou naquela posição ou naquele lugar de sucesso. Mas todas as vezes que Jesus tinha um sucesso, todas as vezes que Jesus entrava em evidência, qual era a primeira coisa que ele fazia? Se retirava para orar. O momento certo para se retirar, irmãos, não é quando as coisas estão dando errado. Quando as coisas dão errado, a nossa postura deve ser uma postura de ficar, assumir, sustentar e resolver. Mas o momento crucial, essencial, para nos retirarmos
é quando estão gritando o nosso nome, estão nos aplaudindo por coisas que fizemos, que só fizemos porque Deus nos uniu. Ministério é lugar de Getsêmani. Getsêmani é lugar de dependência. E também é um lugar sacrificial, porque ele é traído no Getsêmani. Lembra? Judas chega a dar um beijo em seu rosto. E ele, em vez de lutar, ele se rende. Getsêmani não é um lugar onde Jesus é pego de surpresa. Ninguém vai te pegar de surpresa. Ninguém vai trair você, porque a partir do momento que nós estamos no Getsêmani, nós já temos revelação do que acontecerá. Então, um pastor no Getsêmani não é traído ou pego de surpresa. Um pastor no Getsêmani se entrega, se rende como um cordeiro mudo, se doa, se coloca à disposição como um sacrifício para que a vontade de Deus se cumpra. Há muitos de nós que sofrem com um sentimento de traição porque foi pego de surpresa. A partir de hoje, não. Porque o ministério profético, ele funciona assim, irmãos. Eu lembro de Elias. Elias estava no desafio do Carmelo, lembram disso? Com os profetas de Baal e de Astarote. 850 profetas. Os 400 de Baal, os 450 de Astarote. Estão ali no desafio, quem vai mandar fogo do céu? Elias zomba dos profetas de Baal, Deus manda fogo do céu, ele vence o desafio, mata os profetas, anuncia que chuva viria. Israel está 3 anos e meio sem chuva. Acabe pega essa profecia que a chuva viria, pega os seus carros, seus cavaleiros, seus exércitos, seus soldados e vai pelo caminho de Jezreel, para chegar em Jezreel, que era a capital naquele momento, capital tanto militar como de comércio, para, chegando lá, encontrar-se com Jezabel e tramar a morte de Elias. 1 Reis 18, 1 Reis 19. Quando Acabe está indo pelo caminho de Jezreel para tramar a morte de Elias, o que acontece com Elias? E vindo sobre Elias o espírito de força de Yahvé, lá em 1 Reis 18, 46. Prendeu a capa com cinto e correu à frente dos cavalos de Acabe. Sabe o que isso está querendo dizer? O que corria à frente dos carros e cavalos de Acabe eram os mensageiros indo avisar que o rei estava chegando. Elias não era mensageiro de Acabe. O rei ia na frente direcionando o povo. E os mensageiros iam avisando, o rei está vindo. Quando Elias corre na frente dos carros, dos cavalos de Acabe, inclusive de Acabe, sabe o que está sendo anunciado para todo o povo? O ministério profético agora vai na frente do real. Seu ministério não vai ser mais guiado pelas estratégias apenas. É por isso que Deus está reunindo pastores todos os anos, 3 dias aqui no alto dessa montanha, para que você entenda que na força das suas estratégias não vai dar. Israel ficou 3 anos e meio sem chuva, enquanto um rei injusto governava sobre a nação. Mas quando o ministério profético assumiu o controle do que era o real, o ministério dos reis, sabe o que aconteceu? Deus restaurou a sorte de um país inteiro. Você não será pego de surpresa mais. 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 Então, Getsêmani é um lugar sacrificial. Então, você não é pego de surpresa, você se rende. Ninguém toma a mim, disse Jesus. Ele disse, eu me dou. Quando nós pensamos nisso, nós percebemos que separação não é só, irmãos, estar um momento sozinho, mas é deixar que a dor daquele momento, a angústia que você está enfrentando sozinho, seja elaborada
que você estabeleça um limite entre o coletivo e o íntimo. Existem coisas que são para o coletivo, existem coisas que são para o íntimo. É um espaço para a oração profunda. Nós precisamos fazer orações no secreto para que nós sejamos respondidos em público. Existem coisas que você ora secretamente e Deus responde você publicamente. Um tiro de pedra é importantíssimo para que você viva aquilo que Deus tem para você. No lugar da dependência, o texto diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. E esse cálice, dizem alguns historiadores, que era um cálice de lágrimas. Alguns achados arqueológicos, encontraram em alguns túmulos um vidrinho, que servia também para pôr unguento, óleos essenciais, perfume, perto do corpo, que era, na realidade, as lágrimas das pessoas, dos parentes em volta, que recolhiam e colocavam naquele túmulo como um sinal de luto, de dor, de tristeza que aquela pessoa tinha. Eu sempre pensei que era o cálice do vinho. Aparta-te de mim esse cálice, essa bebida, esse amargor, esse fel. Mas também é aparta de mim esta dor, este luto, esta angústia, este sofrimento de morte. Mas, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. O que é um lugar de dependência? É um lugar de saber que eu tenho vontades. Amado pastor, você tem vontades, você tem desejos, você tem questões no seu coração. E não é pecado tê-las, não é errado sonhar, não é errado projetar. O problema está quando nós queremos deixar de fazer o que Deus tem para nós, para mantermos intacto aquilo que nós temos de vontade. O lugar de dependência é um lugar perigoso. O lugar de independência é um lugar perigoso. Porque se nós não nos tornarmos dependentes, como o apóstolo Cristiano disse e também Dominique disse, nós acabamos, irmãos, adulterando, corrompidos, porque fazemos a nossa vontade. Eu acho interessante, eu amo esse texto de Isaías, no capítulo 6. Quando a mensagem de Isaías 6 fala sobre o séquito de Deus. O séquito de Deus era o conselho de Deus. Está escrito que no ano que morre o rei, Isaías viu a glória de Deus, não é isso? Ele entra no séquito de Deus. E a palavra séquito quer dizer conselho. O que é conselho? Uma reunião de diretoria. Estavam seres celestiais, querubins, serafins, anciões, todos reunidos no séquito. E as portas da glória se abrem, e Isaías entra neste lugar, e ele ouve Deus dizendo algo a este séquito. O que Deus diz? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías ouve essa interrogação de Deus, e automaticamente o que ele diz? Eis-me aqui, envia-me. O que isso quer dizer? O lugar de dependência no ministério é saber que todas as minhas vontades, todas as minhas questões, todos os meus desejos, quando se encontram com as vontades de Deus, os desejos de Deus, com a opinião de Deus, eu abro mão do que eu quero e prontamente digo ao Senhor: eis-me aqui, envia-me. Então, ver a glória de Deus não é um movimento. Essa sensação que nós temos em um ambiente de glória se chama Shekinah. Glória no hebraico é kavod ou kabod, que é a opinião de Deus sendo dita em nosso meio, ele revelando o que ele tem de desejo para aquela situação. Por isso que, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do
conhecimento da glória de Deus. A glória de Deus não é uma sensação. A glória de Deus é a sua opinião sobre algo. Eu lembro quando eu estava em África, em uma das vezes que fui, e eu fui pregar numa aldeia, e eu estava pregando, devia ter umas 200 pessoas naquela reunião, pregando naquela aldeia, e eu comecei a dizer, porque a glória de Deus, ela é mais poderosa do que a voz da sua mãe sobre a sua vida. A glória de Deus, que é a voz de Deus, que é a vontade de Deus, é mais poderosa do que a voz do seu pai na sua vida. Porque a glória de Deus é mais poderosa do que a palavra do curandeiro, do feiticeiro na sua vida. E as pessoas começaram a manifestar demônios, e uma mulher se levantou e foi correndo endemoniada embora. E os irmãos queriam atrás dela, e eu disse, não, ela vai voltar. E antes de acabar o culto, a mulher, a curandeira da aldeia, voltou com todos os seus instrumentos de feitiçaria, e nós queimamos os instrumentos de feitiçaria no final do culto, porque a voz de Deus, que é a glória de Deus, quando ecoa em um ambiente, quando Deus fala sobre nós, quando Deus libera a opinião dele sobre nós, toda resistência, toda estrutura, todo cativeiro, todo ambiente opressor se desmonta diante da voz de Deus. Por isso que dependência é inteligência. Um pastor inteligente se rende. Diga para alguém, não seja burro. Não seja tolo. Porque a sua dependência faz com que você viva o que Deus falou a seu respeito. Por isso que eu gosto de Salmos 29, que diz, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor arranca os cedros do Líbano da floresta, a voz do Senhor rasga os céus, a voz do Senhor como um trovão, a voz do Senhor abençoa o seu povo com força e com paz. A voz do Senhor é o que nos interessa, mesmo que no Getsêmani, mesmo que a voz te soe com pavor, porque você tem perigo de morrer, é melhor que eu esteja no Getsêmani debaixo da voz de Deus. Então, muita gente vestida de sabedoria, estou dizendo que a pessoa é sábia? Gente vestida de sabedoria chegará para você dizendo, pastorzão, pastor, eu tenho aqui a saída para o seu ministério. Lá no Brasil, esse é o ano, gente. É ano eleitoral. Esse é o ano da pessoa chegar lá na igreja, pastorzão, tem um terreno para você. Pastorzão, eu tenho um material daqui da reforma da sua igreja. Pastor, eu tenho um cargo lá na prefeitura para você. Irmão, é cada proposta que a gente recebe. Gente vestida de sabedoria dizendo para você assim, evite o Getsêmani. Para que o Getsêmani? Para que o lugar de dependência? Eu lembro quando Moisés, eu não sei porque eu entrei nisso, não está nos meus bolsos, mas eu vou falar. Eu lembro quando Moisés recebeu de Deus a direção de construir o tabernáculo, lembra? O que Moisés disse ao povo? Para trazer as ofertas. Tinha tanta oferta que sobrou e ele mandou parar, não é isso? Mas por que Deus enriqueceu o povo quando o povo saiu do Egito? Porque Deus já tinha no seu coração o plano de construir o tabernáculo. Esse povo não ia precisar de ouro no deserto. Esse povo não ia precisar de tecido precioso no deserto. Esse povo ia precisar de animal. Ia precisar de ovelhas, ia precisar de lã, ia precisar de leite, ia precisar, agora, pedras preciosas, madeiras caras, tecidos caros. Esse povo não ia precisar. Mas por que Deus deu? Porque ele já tinha um projeto. Sabe por quê que talvez na mão do nosso povo não tenha a madeira preciosa, o ouro?
a prata, o recurso para construir o que Deus quer que o seu ministério construa, porque você deixou que um homem poderoso trouxesse. Você saiu do lugar da dependência. Inclusive, o seu povo não prosperou porque você não pediu a madeira que Deus queria dar na mão dele, o ouro que Deus queria dar na mão dele, o precioso que Deus queria dar. Pare de fugir do Getsêmani. Pastor, mas a gente não tem dinheiro para comprar o terreno. Se Deus quer dar o terreno para vocês, Ele vai dar o dinheiro na mão das suas ovelhas. Se prepare para ver um tempo de prosperidade. Mário e Suelen, se preparem para ver um tempo de prosperidade sobrenatural na vida dos discípulos de vocês. Gravem essa palavra, gravem essa palavra. O Senhor vai começar a trazer recursos para a vida dos discípulos de vocês. Pessoas vão abrir empresas, vão abrir negócios. O Senhor vai dar a vocês um terreno grande. Eu vejo um grande salão. O Senhor trará todos os recursos necessários para que a igreja que vocês estão estabelecendo no Japão tenha um endereço próprio. Nós liberamos vocês nessa hora para que vocês cresçam, multipliquem e se expandam em nome de Jesus. O pessoal lá de canto vai enriquecer para que chegue nas mãos de vocês aquilo que Deus tem para vocês. Glória a Deus! Dá glória a Deus aí, irmão! Deus fará um movimento, pastor Assinara, sobrenatural lá em Kikugawa. Deus fará um movimento sobrenatural naquela terra. Para quê? Para que as promessas de Deus para o nosso ministério se cumpram. E aí nós queremos que venha a pessoa famosa lá do outro ministério já pronta para reforçar o nosso time. E a gente fica chamando o cantor famoso, eu nem vou falar que tem uma igreja que faz isso aí. O cantor famoso para vir para a minha igreja, eu pago esse cantor para ele encher a minha igreja, e aí quando ele vai embora, ele leva mais da metade da igreja. Porque você evitou o Getsêmani. Irmãos, eu comecei a igreja com a música no YouTube. Vamos adorar, irmãos. Por várias vezes foi lá na igreja Ana Paula Valadão, Nívia Soares, Azaf Borba, direto. Antônio Cirilo, várias vezes. Até a Ludmila Ferber, que já está no Senhor, de vez em quando ia lá. Até que Deus trouxe um irmão que disse assim, pastor, eu tenho lá em casa um violão que eu quero doar para a igreja. Eu falei para ele, não preciso de violão. Eu preciso de alguém que toque o violão. Ele olhou para mim assim, assustado. Eu falei, você toca violão? Ele disse, pastor, eu não sei muito. Eu disse, mas põe bem, é de você que eu preciso. Irmãos, que desafio. Eu já dirigi ponto de oração, irmão. Vocês lembram dos pontos de oração no Brasil? Era uma caixa com um microfone de fio. Na caixa, eu estourei várias caixas de tanto que eu gritava naquele microfone. Então, para mim, YouTube, um violão desafinado tocando, tanto faz, eu quero fazer culto e pessoas serem salvas. Mas, irmão, seria muito mais fácil se eu cedesse à pressão das pessoas. Ah, pastor, por que a gente não convida fulano de tal para vir tocar aqui na igreja? Aí eu disse para o irmão assim, porque se eu chamar o fulano de tal para tocar aqui, vocês que estão aqui não vão desenvolver naquilo que Deus quer que vocês. Eu conheço igrejas, irmãos, onde o pastor quase não prega na igreja. Os irmãos da igreja quase não pregam. Toda semana tem um pregador famoso na igreja do irmão. Como é que seus líderes vão desenvolver? Como é que a igreja vai ser discipulada? Você pode estar travando a sua igreja porque você saiu do Getsêmani. E aí a gente vai pensando nisso, vai pensando na glória de Deus.
Vai pensando o quanto Deus quer nos dar coisas que estão além das nossas capacidades. E percebemos que o anjo vem e fortalece Jesus no seu momento de agonia. Existe uma diferença entre ansiedade e agonia. Ansiedade é quando você consegue dar nome a uma inquietação, a um desconforto. Por exemplo, eu estava ansioso porque estou pregando, então eu estava ansioso para pregar. Agora, a agonia, a angústia, é o que você sente, mas que você não consegue dar nome. Alguém aqui já esteve angustiado sem saber por que estava? Aquela pressão no coração, aquele incômodo, aquele tormento, e aquela dúvida, e aquela incerteza, e aquela insegurança, isso é um estado de angústia, de agonia. Mas aí o texto diz que o anjo veio e o fortalecia. Irmãos, eu acredito no ministério dos anjos. Eu acredito que os anjos estão conosco, estão nos guardando, nos cobrindo, nos protegendo, nos livrando, indo na nossa frente. E eu acredito que Deus vai revelar a nós, seus ministros, seus anjos. Deus vai enviar seres espirituais para nos fortalecerem nos momentos de angústia e de agonia, porque nós vamos precisar resistir nos momentos em que estivermos, de alguma forma, abalados na nossa convicção. Você não vai deixar de, em alguns momentos, questionar. Mas quando você estiver em agonia, lembre-se disso. Ore assim: Senhor, eu tenho direito a seres espirituais me fortalecendo no momento da minha agonia. Revela-os a mim. Envia esses anjos a mim hoje. Envia esses anjos para me fortalecer no ministério. Envia anjos ajudadores, capacitadores, colaboradores para me ajudar no ministério hoje. Senhor, eu preciso de ajuda angelical hoje. Antônio Cirilo uma vez disse isso, eu nunca esqueci. Ele disse: os anjos fazem parte da membresia da igreja. A igreja é formada de crianças, de adolescentes, de jovens, de homens, de mulheres, de idosos e de anjos. Os espaços vazios aqui desse ambiente estão cheios dos anjos de Deus, anjos do nosso ministério, anjos que nos auxiliam na nossa casa. Precisamos recuperar a nossa fé, que trabalha inclusive com ajuda angelical. Pedro estava preso, a igreja estava orando, e um anjo foi no cárcere de Pedro, tirou Pedro da prisão onde havia 4 pelotões de guarda o vigiando. Pedro chega na porta da casa, bate na porta, a menininha vai abrir a porta para Pedro. Quando vê Pedro, bate a porta na cara dele, chega correndo para os irmãos que estão orando e diz: Pedro está lá fora. O que a igreja diz para a menina? Não se preocupe, é o anjo de Pedro que está trabalhando enquanto nós oramos. Nós precisamos recuperar essa crença de que quando oramos, os ministros de Deus vão trabalhando por nós e em nosso favor. Se você achar que, como pastor, você consegue fazer seu ministério sozinho, se você achar que, como pastor, você consegue dar conta de tudo sozinho, não. E muitas vezes vai te faltar gente para te ajudar naquilo que você tem que fazer, porque não entendem a visão. Sabe por que Deus enviou anjo, irmãos? Porque não tinha discípulo para vigiar junto com Jesus. Quando você se sentir sozinho, lembre-se dos anjos. Não, isso merecia que você grudasse no teto, né? Vou até repetir, finge que eu não falei. Rebobina aí, empolgados agora, hein? Quando você se sentir sozinho, lembre-se dos anjos. Agora sim eu cheguei, né? Agora sim você chegou. Agora sim a gente está na última palavra do RAM. Se sentiu sozinho em 2026,
Quando você passar por algum momento em que você se sente só, ninguém te entende, ninguém te apoia no que Deus falou com você, ninguém parece compreender o que você está falando, você está rodeado de pessoas, mas está se sentindo sozinho, lembre-se, há anjos e miríades de malaíns e anjos e anjos e anjos, fortalecendo você na visão que Deus te deu. Meu Deus, irmãos, meu Deus, ficou até quente aqui. Eu sou pentecostal, mas nem tanto. Mas não dá vontade de abrir os braços assim, fazer um aviãozinho e sair correndo? Hã? Quantas vezes nós sofremos as angústias do ministério, achando que Deus se esqueceu de nós, quando Ele já nos deu todos os recursos para que vivamos esse ministério. O choro do processo não anula a verdade da sua filiação. Sabe o que eu quero dizer com isso? Alguns de nós estamos agora na fase da renúncia, achando que Deus nos abandonou porque Ele está nos deixando chorar demais. Quantos já oraram assim? Senhor, o Senhor não vê essa situação. Eu já orei. Posso contar uma coisa feia que eu já disse para Deus? Se o Senhor não agir nisso aí, eu vou ter que desistir disso. Alguém mais? Se o Senhor não fizer, eu vou parar de orar. Eu vou parar de servir na igreja. E a gente acha que a quantidade do tempo que a gente fica chorando, que, gente, não tem estações que a gente chora bastante? A gente acha que esse sofrimento é porque a gente está sendo reprovado. A gente já conversou sobre isso, né, pastora? Sofrer não é sinal de reprovação. Sofrer é sinal de expansão. Quem sofre, expande. Você não recebeu essa palavra profética? Quem sofre, expande. Quem sofre, expande. Quem é perseguido, expande. Quem é rejeitado, expande. Quem é caluniado, expande. Você já viu, olha, uma pessoa que tem potencial para prosperar é uma pessoa abandonada, sabia? Porque o abandonado, ele precisa se virar. A pessoa que passou pelo abandono afetivo, emocional, físico, ela tem que se virar nos 30. Eu não tenho nada de empreendedor. Irmão, se você me deixar, eu fico estudando o dia todo. Eu sou do livro, eu não sou prático. O William é prático. Eu não sei como o William gosta de mim. Porque eu sou filosófico. Ele fala umas coisas que eu fico orando para ele sem resposta. Eu fico processando. A apóstola Márcia é uma diva. Porque ela tem resposta na ponta da língua. Ele fala e ela, pá, responde. Eu não sou prático. Ele fala e eu demoro a processar. Você vai falar comigo e eu não vou te dar uma resposta imediata. Eu vou pensar na resposta. Eu vou analisar a resposta. Algumas pessoas são tão práticas. Elas são tão fáceis de resolver as coisas. Eu não sei por que às vezes a gente se interage tão bem, irmãos, porque nós somos tão diferentes uns dos outros. Não é verdade? Você já olhou para alguém e já disse assim, por que a gente é amigo? A gente não combina em nada. Um joga futebol, o outro não joga. Um gosta de frio, o outro de calor. Um gosta de viajar, o outro não viaja. Isso acontece nos casamentos também, né? Na amizade acontece. É a pastora Cazuê aí se denunciando. É, então, por que a gente se identifica?
Por que a gente se conecta? Muitas vezes, esse abandono vivido, ele faz com que nós tenhamos reação, obstinação, vontade de vencer, que, por exemplo, o apóstolo tem, eu não tenho. Para construir um lugar como esse, tem que ter muita vontade de vencer. Eu não consegui processo. A história dele trouxe ele. A sua história foi difícil? Alguém que teve história difícil além de mim? Ponto. Sua história foi difícil? Levanta a mão quem teve história difícil. Que bom que hoje aqui é a reunião daqueles que tiveram histórias difíceis. Vamos mudar o nome. Em vez de reunião de amigos ministeriais, vai ser reunião dos amigos com histórias difíceis. O bom das suas histórias difíceis é que elas resignificadas, elas transformaram você nessa potência que você é. Que muitas vezes está encoberta por essa sensação de que eu não vou aguentar o processo. O sofrimento é reprovação de Deus. O sofrimento não significa que algo está errado. Um líder servidor abraça o sofrimento como um movimento característico de alguém que foi escolhido por Deus para algo maior. Deus só deixa sofrer quem ele vê que pode ir além. Eu acho isso fantástico. Deus só deixa sofrer aqueles que ele sabe que tem capacidade de ir além. Pastor, eu me converti, mas minha mãe continua me maltratando. Pois bem, Deus só deixa sofrer quem tem capacidade de ir além. Pastor, depois que eu virei crente, até minhas roupas para fora de casa ela jogou, porque a minha fez isso. Deus só deixa sofrer quem ele vê que tem capacidade de ir além. Pastor, eu me converti e fui mandado embora do trabalho. Deus deixa sofrer quem ele vê que tem capacidade de ir além. Nada que você viva de sofrimento está desperdiçado nas mãos de Deus. Nada. Sofrimento e Getsemane significa mudança de nível. Mas sofrimento no Getsemane. Sofrimento e Getsemane significa mudança de nível. Seu ministério nunca ia para um outro nível se você continuasse com aquela gente lá que estava desanimando você na sua visão. Pastor, mas foi um grupo embora. Graças a Deus que eles deram um tiro de pedra. Era você que tinha que ter dado, né, irmão? Mas você demorou tanto que criou um dano aí grande. Mas agora que eles já deram o tiro de pedra, aproveite para construir a visão que Deus. Uma das reclamações de Jesus a respeito do Getsemane foi: não existem amigos para vigiarem comigo. O que significa amigo? Amigo é aquele que ama com afeição, aquele que estima o outro, que tem vínculo, que escolhe estar próximo, escolhe estar próximo. Irmãos, não existe amigo sem proximidade, tá? Não existe amigo sem vínculo. Eu já fiquei 30 dias na casa dos apóstolos. Irmãos, 30 dias a gente não consegue fingir. Não consegue fingir. O que a gente tinha que saber de defeitos um do outro, a gente já sabe. A amizade se constrói quando a gente consegue ver o defeito do outro e escolhe estar. Escolhe permanecer mesmo nas vulnerabilidades. E aí onde eu quero chegar? Jesus teve um amigo na Bíblia que não foi um discípulo. Ele teve um amigo, e no grego a palavra é philos, que quer dizer alguém que está incluído no círculo. Não é discípulo, mas está no meu círculo. Não é discípulo, mas está na minha roda, está no meu meio. Está aqui comigo. Eu tenho vínculo.
E esse amigo se chama Lázaro. Eu lembro de João 11:11, que diz: nosso amigo, Filos, Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Gente, Lázaro tinha morrido. Jesus diz assim: não, ele só está dormindo. Pensa na cabeça de quem está ouvindo isso. Gente, que dilema, hein? Primeiro Jesus chama ele de amigo e depois diz que ele está dormindo. É muito conflito na mesma frase. Lázaro, nosso amigo, dorme. Alguns pontos. Jesus poderia ter evitado a morte de Lázaro, mas ele escolhe vivenciar a dor e o sofrimento. E ele chama Lázaro de amigo. E eu aprendo uma coisa com João 11. Ser amigo de Jesus não vai nos fazer evitar sofrimentos. Porque Lázaro era amigo, mas Jesus deixou que ele morresse. Me ajuda a pregar, a gente está acabando. Diga assim para alguém: não é porque você é amigo de Jesus que você não vai morrer. Qual foi a cara dele? Foi uma cara de desespero? Ser amigo de Jesus não significa ausência de crise. Ser amigo de Jesus significa que você vai passar por crises, mas com propósito. Significa participação naquilo que Deus está fazendo, mesmo quando nós não entendemos o caminho. Nem tudo que Deus vai fazer em você e com você, Ele vai te explicar por quê. Ele vai dizer: vamos comigo lá na frente, eu te explico. Ser amigo é confiar no caráter do outro, mesmo quando você não consegue entender por que aquilo está sendo feito e da forma que está sendo feito. Por isso que João 11:4 diz assim: esta enfermidade não é para... Mas o homem estava morto. O homem estava morto. E o que Jesus diz? Essa enfermidade, mas para a glória de Deus. Contexto da vida de Lázaro. Olha o que acontece. Primeiro, Lázaro é amigo de Jesus. Referência a João 11:11. Lázaro, nosso amigo, dorme. Só que Lázaro, além de ser amigo de Jesus, ele era irmão de duas celebridades na Bíblia: Marta e Maria, que também são chamadas amigas de Jesus. A família toda é chamada amiga de Jesus, porque João 11:5 diz: Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Gente, fiquei pensando nisso. Se uma família que Jesus chamou toda essa família de amigo e disse que os amava, ele deixou o camarada morrer, o que ele vai fazer comigo? O que não vai acontecer comigo? Maria, olha só, gente. Maria foi aquela mulher do vaso que quebrou o perfume de grande valor nos pés de Jesus. Equivalente a 1 ano de salário, lá em João 12:3, Marcos 14:3-5. Marta era conhecida por ser vista, lá em Lucas 10:40. Lázaro era amigo íntimo de Jesus, está lá em João 11:3. A casa deles era na Judéia, em Betânia. E aí começa o mistério. Diga assim: sempre tem um mistério. Lázaro, Marta e Maria viviam na Judéia. E qual é o território da Judéia? O território da Judéia era o território dos religiosos. Os fariseus, os sacerdotes, os judeus estavam ali. E aí no capítulo 10, obviamente o anterior ao capítulo 11, Jesus estava na Judéia arranjando contenda. Porque ou pessoa para arranjar conflito era Jesus. Jesus chegou na Judéia, arranjou conflito com todo mundo, até chegaram a ser ameaçados de morte.
Aí eles saem da Judéia. Quando eles recebem a notícia da morte de Lázaro, o que Jesus diz? Nós vamos voltar na Judéia. Os discípulos ficam desesperados e dizem o quê? Nós não podemos voltar lá. Nós não podemos voltar. Porque se nós voltarmos, nós vamos morrer. Nós fomos ameaçados. Então a Judéia era uma região que não gostava de Jesus. Era uma terra de incrédulos, de não crentes. Eram pessoas difíceis. Na Judéia estavam seus religiosos e suas famílias. Lá em João 11, 46, 47, nós vamos ver isso. Na Judéia, Jesus e seus discípulos estavam sendo ameaçados de morte. João 10, 31. Mas mesmo assim, Deus tinha um plano para a Judéia, um plano de salvação e manifestação da sua glória. Deus tem um plano com o Japão. Deus tem um plano com o estado onde a sua igreja está plantada. E aí, quem ele vai procurar nessas regiões? Uma família de amigos. E ele olha para a Judéia e encontra a casa de Lázaro. Lázaro é um amigo íntimo. Marta é uma servidora. Maria quebrou um vidro de perfume de 1 ano de trabalho nos meus pés. Posso contar com essa família. Ser amigo de Jesus não nos evita sofrimento, porque nos nossos sofrimentos a glória de Deus é revelada. Quando Lázaro morre, entenda, Jesus já tinha feito vários sinais, vários prodígios, várias maravilhas, várias coisas extraordinárias já tinham acontecido, mas nada tão expressivo como alguém ressuscitar, reviver. Lázaro era conhecido dos religiosos, todo mundo conhecia Lázaro, todo mundo conhecia a família de Marta, de Maria. Então Jesus diz: Lázaro, topa participar do avivamento que eu quero promover na Judéia? Topa participar do movimento que eu vou construir na Judéia? Topa ser o cabeça do movimento restauracionista de avivamento, de encorajamento, de salvação que eu vou fazer na Judéia? Para isso você vai precisar morrer, Lázaro. Para isso você vai precisar morrer. Para isso você vai precisar morrer, Lázaro. Lázaro morre. As irmãs ficam tristes. Está todo mundo chorando. Jesus chega no ambiente e se você tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. Jesus manda remover a pedra. Junta-se uma multidão em volta do sepulcro de Lázaro. Todo mundo esperando que o fedor, o odor, o cheiro do defunto viesse para fora. E Jesus, Lázaro, sai. Jesus manda remover a pedra. Jesus manda Lázaro sair. Jesus manda quem estava assistindo desatar, tirar as faixas. Depois daquele dia, da experiência que eles tiveram com Lázaro, houve quebrantamento na Judéia. Nós estamos evitando o Getsêmani, porque o Getsêmani vai nos levar para um lugar de morte, como Lázaro morreu. Mas da mesma forma como uma semente, quando lançada na terra, ela morre para brotar, da mesma forma é um homem de Deus quando decide renunciar à sua vida. Porque tanto uma semente plantada como um defunto enterrado, os processos são similares. Um corpo morto e uma semente, ambos não são colocados dentro da terra? Mas qual a diferença de um defunto para uma semente? O defunto decompõe,
a semente brota. Você não entendeu o manto, você vai entender agora. A questão é, nós estamos sendo enterrados, isso é um fato. Nós vamos ser enterrados. Tem gente já com um pá na mão para enterrar a gente. A gente vai ser enterrado, as coisas vão acontecer, vai enterrar nosso orgulho, nossa vontade de sobrevivência, nossa autoconfiança, nossa autossegurança, vai ser enterrado, um monte de coisa que a gente sonha, que a gente quer, que a gente deseja, nós vamos ser enterrados, mas a diferença de uma semente para um defunto é a consequência do processo de enterramento. Alguns de nós foi enterrado e está se comportando como um defunto. Mas eu estou aqui para denunciar profeticamente que você não é defunto. Você não é um defunto. Você não é um defunto, você é uma semente nesse solo. Nessa terra nipônica você é uma semente. Na terra de Nihon você é uma semente. E essa terra está esperando você brotar. Quando eu penso no diálogo de Deus com Lázaro, eu escrevi uma cartinha, eu coloquei no esboço para você ler com calma. Mas eu penso em algo assim. Meu amigo Lázaro, eu preciso de ajuda para alcançar os judeus e toda a Judéia. Eu vou modificar aqui. Meu amigo, eu quero que você coloque seu nome. Eu preciso de ajuda para alcançar os japoneses e todo o Japão. Seus corações estão endurecidos. São resistentes, fechados, difíceis de se render. Para tocá-los profundamente, não bastarão palavras. Será necessário um sinal. Algo que rompa a incredulidade e faça tremer aquilo que eles acreditam controlar. No meio deles, encontrei você. Entre os seus, levantei você. Para esta obra que carrego no coração, um avivamento nesta geografia. Uma revelação que ultrapassa o que já viram, o que já ouviram e o que já acreditaram conhecer. Mas Lázaro, isso exigirá confiança, exigirá entrega. Você aceitaria morrer para que eles possam crer? Confia em mim. Creia que aquilo que estou prestes a fazer é muito maior do que qualquer coisa que vocês já testemunharam até aqui. O que virá depois não será apenas vida restaurada, mas fé despertada. Olhos abertos, corações confrontados pela glória que vence até a morte. Todo mundo vai ter que passar pelo Getsemane para a gente encerrar. O Getsemane é o azeite prensado. Tem uma nova medida de unção para você. Só que a unção, irmãos, eu acredito em transferência de unção, eu acredito em transferência de dons, porque a Bíblia diz que existe essa transferência. Só que a unção, ela é consequência de processo. O óleo que eu carrego é o óleo que eu produzo pelo meu processo de esmagamento. Então, Getsemane é azeite sendo prensado, é onde a traição acontece, é onde a prisão acontece, é onde a provação acontece, mas é onde também a aprovação acontece. E aí eu encerro dizendo, não é porque está difícil que você está sendo reprovado. Está difícil porque Deus está gerando o avivamento dessa terra no seu sofrimento. A pergunta é, você aceita sofrer pelo avivamento do Japão? Você aceita pagar o preço de servir até o fim com fidelidade, perseverança,
para que essa terra seja alcançada. Você aceita desenterrar os talentos que você enterrou por causa do medo que você estava sentindo, de que as coisas não acontecessem da forma como você gostaria, para que Deus traga um mover sobrenatural sobre a sua igreja. Nessa manhã, que eu acredito que já é tarde, embora não tenhamos almoçado, eu não quero chamar você aqui na frente simplesmente para que você faça uma oração e você saia daqui se sentindo abençoado para viver mais um ano. Não. É sobre você se comprometer a ir para o Getsemane. É sobre você se comprometer a gerar este avivamento. É sobre você se comprometer porque Deus já se comprometeu com você. Deus já se comprometeu conosco, irmão. Quando eu ouço os testemunhos do campo missionário, como os nossos irmãos da Mongólia trouxeram, quando eu vejo o que Deus está fazendo no Japão, quando eu conto os meus testemunhos no Brasil, quando eu conto os testemunhos de África, é inegável o fato de que Deus está se derramando sobre nós. Deus está se derramando sobre nós. Mas Ele precisa que nós nos coloquemos disponíveis. E você que hoje quer ir para esse ambiente espiritual do Getsemane, quer que a sua igreja viva esse movimento de crescimento. Você que sabe que Deus tem para você algo além daquilo que você já está vivendo. Mas você que entendeu que ainda não aconteceu porque você estava evitativo a algumas crises, hoje é manhã de abraçar a crise. Senhor, eu vou enfrentar o difícil. Se você quer, vem orar comigo aqui na frente, sai do seu lugar. Deixa queimar. Saia do seu lugar.